Fala pessoal, aqui é o professor Lucas de Carvalho e neste vídeo vamos aprender a multiplicação com números decimais, para que você nunca mais erre multiplicação de números com vírgulas. Veremos todos os casos possíveis que podem gerar dúvidas e no final do vídeo vamos dar uma dica de multiplicação em alguns casos. Eu vou deixar na descrição do vídeo nossa playlist de matemática básica. Depois que terminar o vídeo, vamos lá conferir. A ideia é fazer um curso de matemática básica focado no que mais cai em concursos e em vestibulares. Pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, isso ajuda muito. E se gostar do vídeo, deixe o seu like. Vamos à aula. Então, nesse primeiro caso de multiplicação, a gente vai ter um número inteiro, que aqui está representado o número 3, multiplicado com um número com vírgula, que aqui é o 4,72. Tudo bem? Para você nunca mais errar a multiplicação, vou lhe explicando durante o vídeo como você deve estudar durante esta aula. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vê essa multiplicação, a gente vai considerar como se não tivesse vírgula. E quando não tem vírgula, o que é que a gente faz? Qual foi a dica que eu dei naquele vídeo de multiplicação? Vou deixar aí no card o vídeo de multiplicação, tudo bem? Então, vamos lá. A gente pega o número maior e coloca em cima. Então, eu vou colocar aqui, ó. Considera que não tem vírgula aqui. Então, aqui é o número 4,72. E aqui o número 3. Aqui eu tenho 3 dígitos, ó. 1, 2, 3. Então, ele é maior naquele sentido. Tudo bem? Então, vamos lá. 4,72. E a gente vai multiplicar com 3. Então, o 3 ele vai vir para debaixo do 2 aqui, ó. Da mesma forma que a gente faz no caso que não tem vírgula. Tudo bem? Então, a gente faz da mesma forma. Então, a gente vai pegar esse número 3 e vai multiplicar ele com cada um dos números aqui de cima. O que é que você tem que fazer? Eu queria que você pensasse, tentasse fazer de cabeça essa conta. Ou vir fazendo comigo, tudo bem? Então, ó, 3 vezes 2, 6. Então, desce o 6. Aí a gente faz agora 3 vezes 7, 21. Fica o 1 embaixo e sobe o 2. Sobe o 2. Agora, 3 vezes 4, 12. Mais 2 que tem aqui em cima, 14. Então, fica 14. A parte da vírgula é agora. A gente vai contar quantos números tem após a vírgula. Aqui, a gente tem o número 3. Quantos números tem após a vírgula? Nenhum, porque o 3 não tem nenhum número com vírgula. Então, eu vou colocar aqui de 0. Aqui do lado, ó. 0. Ele tem 0 números após a vírgula, certo? E aqui, a gente tem um 4,72. Quantos números após a vírgula? A gente tem o número 7 e tem o número 2. Então, tem 2 números após a vírgula. Feito isso, a gente vai somar esses dois valores. Quanto é 2 mais 0? 2. Então, a gente vai contar agora da direita para a esquerda essas duas casas, tudo bem? Então, esse 2 mais 0 deu 2, a gente vai somar. Uma casa, duas casas. Então, a gente vai botar uma vírgula aqui, certo? É nessa parte que entra a vírgula. Então, qual é o resultado? Quanto é 4,72 vezes 3 é 14,16. Bem, pessoal, vamos agora ver esse caso aqui, ó. Multiplicação com dois números com vírgula. Eu tenho 12,01 vezes 11,72. Ó, perceba que cada número aqui, ó, tem 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, não importa quem fica em cima e quem fica embaixo, para facilitar nossas contas. Então, eu vou colocar o 12,01 em cima, vou multiplicar com o 11,72. Perceba que a vírgula ficou embaixo de vírgula por uma coincidência, tudo bem? A gente não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, não. A ideia é que esse número aqui fique embaixo desse daqui, do último, o último embaixo do último, o penúltimo embaixo do penúltimo, e assim por diante, certo? E agora a gente vai fazer a multiplicação. A gente vai pegar esse número e multiplicar com todos os números daqui, pegar esse número e multiplicar com todos os números daqui,
e fazer dessa mesma forma com 1 e com esse 1 daqui, certo? Então vamos lá, vamos fazer. E as vírgulas a gente esquece por enquanto das vírgulas, certo? Então deixa ela paradinha aí. Vamos lá, 2 vezes 1, 2, fica o 2. Importante, pessoal, eu estou multiplicando com 2, essa primeira multiplicação aqui vem para debaixo da casa do 2, fica embaixo do 2, certo? Então é interessante que na hora de fazer essa multiplicação, esse número fica embaixo dessa forma bem certinha, esse embaixo desse bem certinho, para não errar nas contas, certo? Então, vamos continuar. 2 vezes 0, 0, então desce o 0. 2 vezes 2, 4, então desce o 4. 2 vezes 1, 2, então desce o 2. Então, a gente acabou de multiplicar todos os números aqui de cima pelo 2. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai para o 7. Vai multiplicar todos os números aqui de cima agora por quem? Pelo 7. Vamos lá? 7 vezes 1, 7. Para onde vai ficar esse 7? Não é aqui, viu? Ele vai ter que ficar embaixo da casa do 7. Ele vai ter que ficar aqui, ó. Embaixo do 7, ele vai ficar aqui. Ah, professor, e o que é que fica aqui? Olha, você pode deixar vazio ou pode botar um 0. Certo? Aqui você pode botar um 0, mas a ideia é que quando a gente está multiplicando com esse número, vai ficar debaixo da casa do 7, certo? Vamos continuar. 7 vezes 0, 0, então desce o 0, já desce para a casa da frente. 7 vezes 2, 14, fica o 4 embaixo, sobe 1, 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Certo? E a gente continua agora, né? Vai fazer agora com 1. Então, 1 vezes 1 vai multiplicar todos esses números agora por 1, certo? Como agora eu vou multiplicar com 1, eu vou riscar esse número aqui de cima para a gente não se confundir, né? Que a gente usou esse 1 quando a gente multiplicou com 7. Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. Onde vai ficar esse 1? Vai ficar debaixo dessa terceira casa aqui, ó. Então, vai ficar 1. Aqui debaixo, certo? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Certo? Então, a gente multiplicou todos os números de cima por esse daqui. A gente vai fazer a mesma coisa agora com esse daqui. Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. Esse 1 vai ficar onde? Debaixo dessa casa que a gente está multiplicando. A gente está multiplicando essa daqui agora. Então, vai ficar aqui, ó, debaixo daqui. Ficar aqui. Certo? Então, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. E agora a gente faz o que? A gente soma. Então, fica aqui. Aqui é como se tivesse 0, né? Então, fica 2, desce o 2. 0 mais 7, 7. 4 mais 0, 4. Mais 1, 5. 2 mais 4, 6. Mais 0, 6. Mais 1, 7. 8 mais 2, 10. Mais 0, permanece 10. Então, fica 0 embaixo, sobe 1. Agora, 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. E desce 1. Certo? Aí deu esse número bem grandão aqui. O que a gente faz agora? Vai contar os números após a vírgula. Ó, nesse caso aqui, quantos números eu tenho após a vírgula? Eu tenho o 7 e eu tenho o 2. Então, eu tenho 2 números após a vírgula. Quantos números eu tenho após a vírgula aqui? Eu tenho 2, que é o 0 e o 1. Então, vou colocar aqui 2. Quando eu somo aqui, ó, 2 mais 2 dá quanto? Dá 4. Então, eu vou caminhar aqui, ó, da direita para a esquerda, 4 casas. Então, vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, onde é que eu vou colocar a vírgula? Eu vou colocar uma vírgula aqui. Certo? Então, qual é o resultado de 12,01 vezes 11,72? É 140,7572. Então, a multiplicação desses dois números é isso. Então, tem que ter cuidado onde vai aparecer a vírgula, certo? Então, tem que fazer isso aqui e depois contar
quantos números após a vírgula em cada caso, para a gente saber onde vai botar a vírgula. Bem, pessoal, vamos agora multiplicar o número 70 por 0,25, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou botar, não importa quem fica em cima e quem fica embaixo, então, eu vou botar 0,25 aqui vezes 70. Então, é importante que o último número desse aqui fique embaixo do último número desse. Então, aqui tem um 5, o 0 ele vai ficar embaixo do 5, tudo bem? Então, vai ficar dessa forma, o último número desse embaixo do último desse. O penúltimo desse embaixo do penúltimo desse. Tem que ficar assim, certo? Ah, professor, e se eu montasse ao contrário? Se você montasse ao contrário, deveria ficar assim. Vezes 0,25, certo? Se montar ao contrário. O 5 tem que ficar embaixo, a última casa embaixo da última. Tudo bem? Vamos fazer aqui, ó. Então, ele vai multiplicar todos os números aqui por 0. Vamos lá, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. E agora, ele vai multiplicar todos os números de cima por 7. 7 vezes 5, 35. Então, fica 5 embaixo da casa do 7 e sobe o 3. 7 vezes 2, 14. 14 mais 3, 17. Fica o 7 embaixo, sobe 1. 7 vezes 0, 0. Mais 1 que ficou aqui em cima, 1. Então, desce 1. E agora, a gente faz o quê? A gente soma. Então, aqui fica 0. 5 mais 0, 5. 7 mais 0, 7. E desce 1. O que é que a gente faz agora? A gente conta os números após a vírgula. Aqui eu tenho quantos números após a vírgula? 0, nenhum. Por quê? Porque não tem nenhuma vírgula aqui. E aqui eu tenho quantos? Aqui eu tenho 2. Ó. Eu tenho 1 e 2. Quem está após a vírgula é o número 2 e o número 5. Então, eu tenho 2 números após a vírgula. 1, 2. Tudo bem? O que é que eu faço agora? Eu vou contar a vírgula da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Contar duas casas. Então, ó, 1, 2. Então, vou botar a vírgula onde? Vou botar uma vírgula aqui. Então, quanto é 70 vezes 0,25 é 17,50. Quando a gente está após a vírgula e o último número for 0, a gente pode tirar esse número. Então, isso aqui é a mesma coisa que 17,5, porque fica desnecessário esse número, certo? Então, a gente escreve dessa forma. Bem, pessoal, vamos agora multiplicar o número 0,27 por 0,008, certo? Então, vou botar um número em cima e outro embaixo. Vou botar o 0,27 em cima e vou colocar aqui, ó, o 0,008 embaixo. O último número tem que ficar embaixo do último número e vou fazer a multiplicação normal. Ah, professor, por que o senhor fez esse caso dessa forma? Porque eu posso fazer das duas formas. Eu quero mostrar a vocês dessa forma agora, certo? Então, vamos lá. A gente faz o seguinte, a gente vai pegar esse número aqui e vai multiplicar com todos aqui de cima. 8 vezes 7, 56. Então, fica 6 embaixo, sobe o 5. Agora, eu tenho 8 vezes 2, 16. 16 mais 5 dá 21. Então, fica 1 embaixo, sobe 2. 8 vezes 0, 0. Mais 2 que ficou aqui em cima, 2. Certo? Então, a gente multiplicou todos os números aqui de cima por 8. O que é que a gente vai fazer agora? Multiplicar todos os números aqui de cima por 0. Eu vou fazer essa conta para vocês verem a facilidade como a gente pode fazer isso. Tudo bem? Fazer primeiro da forma trabalhosa. Ó, se eu fizer 0 vezes 7, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0. Esses números aqui eu posso cortar, né? Posso riscar para não confundir. 0 vezes 0, 0. Agora eu vou para esse outro número. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. E agora eu vou para esse último número. 0 vezes 7, 0.
0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. E agora o que é que a gente faz? A gente soma, né? Então, a gente soma. Então, fica 6, 1 mais 0, 1. 2 mais 0 dá 2. E aqui só tem 0, né? Então, vai ser 0, 0 e 0. Agora, o que é que a gente faz? A gente conta quantos números após a vírgula. Então, a gente tem aqui, ó, nesse caso aqui, a gente tem o número 2 após a vírgula e o número 7. Então, a gente tem o quê? 2 números após a vírgula. E nesse outro caso aqui, a gente tem quantos números após a vírgula? A gente tem 1, 2, 3. Então, a gente tem 3 números após a vírgula. O que é que a gente faz agora? A gente soma. Então, 3 mais 2, 5. E a gente vai contar 5 casas da direita para a esquerda. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula vai ficar aqui. Eu estou botando só para vocês verem cada casa. Uma casa é aqui, outra casa é aqui, a outra é aqui. Mas na hora que vocês forem fazer, não precisa fazer isso, certo? Então, multiplicar 0,27 por 0,008 é quem? É 0,00216, certo? Olha, como a gente poderia fazer essa conta aqui, né? Sem fazer essa quantidade toda de zero. A gente tem 0,27 vezes 0 vezes 0,08 e a gente faz essa multiplicação. Tudo bem? Quando a gente multiplicou isso aqui tudinho por 8, a gente viu aqui que deu 216. Como aqui só tem 0 agora, quer dizer que tudo que eu for multiplicar só vai aparecer 0. Então, eu poderia parar a conta aqui. Aí, eu ia contar. Quantos números após a vírgula aqui? Eu tenho um 2. E quantos números após a vírgula aqui? Eu tenho um 3. Ó, 2 por quê? É 1, 2. 3 por quê? É 1, 2, 3. Então, eu tenho um 5. Eu só posso fazer isso porque agora só aparece número 0, tudo bem? Se não aparece, se tivesse algum outro número aqui diferente de 0, eu não poderia fazer isso, certo? Como aqui tudo é 0, eu posso fazer isso. Então, eu tenho 5, né? Então, eu vou contar 5 casas, ó. 1, 2, 3. Aí, o que é que eu faço agora? Acrescento um 0. 4. O que é que eu faço? Acrescento um 0. 5. Acrescento um 0. Então, como era assim que eu boto a vírgula aqui? Então, que número é esse? É 0,00216. Ou seja, a gente chegou no mesmo resultado, ó. Certo? E sem precisar botar esse 0. Lembrando, só consigo fazer isso porque o restante dos números era tudo 0. Bem, pessoal, vamos agora ver uma dica, né, de multiplicação quando os números que terminam com 0. Por exemplo, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Ó, se você fizer essa multiplicação da forma que a gente fez nos exemplos anteriores, você vai também conseguir fazer. Certo? Aqui é só para sair mais rápido. Nesses casos aqui, a conta sai mais rápido. Quando eu multiplico 10 vezes 2,25, como aqui ó, tem um 0, eu pego essa vírgula e corro uma casa para a direita. Então, 10 vezes 2,25 é a mesma coisa que 22,5. Façam essa conta e percebam que dá isso mesmo. Certo? Agora, 2,25 vezes 100. Tenho 2 0. Então, eu vou correr essa vírgula para a direita 2 vezes. 1, 2. Então, vai ficar quem? Vai ficar 225. A vírgula iria ficar aqui, ó, mas quando ela fica aqui, ela não precisa. Certo? Então, fica 225. Ela ia ficar como? Ela ia ficar 225, vírgula. Mas o restante aqui ia ser 0 e essa parte aqui é desnecessária. Então, a gente só escreve
225, certo? Essa parte aqui é desnecessária. E agora, eu vou multiplicar 2,25 por 1.000. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, ó, tem 3 zeros. 1, 2, 3. Então, eu vou correr a casa 3 vezes. Ó. 1, 2. Para eu correr a terceira, eu vou ter que acrescentar mais um zero e correr mais uma, certo? Então, quanto é que dá? Dá 2.250. Certo? Então, aqui fica bem mais prático quando a multiplicação é por 1.000, 100, 10, 10.000, ou seja, números que o primeiro seja um 1 e o restante tudo zero. Pessoal, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando o seu like e se inscrevendo no canal e compartilhando este vídeo. Isso realmente ajuda o canal a crescer e cada dia produziremos vídeos com maior qualidade. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço, pessoal!